A Odisseia de Christopher Nolan já foi lançada e está quebrando a banca. Tive a oportunidade de ver em IMAX e, cara, é uma experiência. Minha intenção original era debater a importância da tela para o cinema. No entanto, a polêmica em torno do filme cresceu ao ponto de ser impossível fingir que não estou vendo, me fazendo perceber como o longa do Nolan descreve com perfeição o nosso tempo. Mas não é de A Odisseia que estou falando, e sim de A Origem. Depois da vinheta e de esmiuçar essa treta toda, vocês vão entender por que esse longa é a obra que define perfeitamente o nosso tempo. Desde que o elenco de A Odisseia foi divulgado, o pandemônio teve início. A escolha de Lupita Nyong'o, uma mulher negra, para ser Helena de Troia, e de Elliot Page, um homem trans, para o suposto papel de Aquiles, o que se mostrou falso, revoltaram os espectadores conservadores, que acusaram o filme de tentar utilizar da pauta da inclusão para deturpar o texto de Homero, fundador da literatura ocidental. Mesmo com um lançamento bem-sucedido do longa, o conflito não aplacou. Em defesa do filme, muitos lembraram que a própria obra de Homero é anacrônica, já que trata de eventos que o autor não presenciou, por se passarem séculos antes dele, sendo que o mesmo não tem existência historicamente comprovada. Outro ponto é o fato de os eventos narrados terem caráter mais mitológico, já que envolvem deuses e criaturas fantásticos. Logo, a narrativa não pode ser considerada um relato histórico rigoroso. Outra defesa foi lembrar a antiga prática de Hollywood mudar significativamente as obras que adapta. Não aconteceram protestos acalorados pelas muitas divergências dos contos de fada da Disney para as histórias que os inspiraram. Também não aconteceram diante da mudança da origem de William Wallace em Coração Valente, terem tornado Aquiles e Patroclus primos em Troia, ou acrescentarem diversos personagens que não estavam no livro O Hobbit. Todos esses filmes foram sucessos que não sofreram nenhuma tentativa de cancelamento. Alterações feitas na passagem de uma mídia para outra são constantes e, muitas vezes, dão às histórias sentidos novos. Baz Luhrmann fez um filmaço ao situar Romeu e Julieta na Califórnia dos anos 90, mas mantendo o texto original da peça. Uma contradição que deu mais impacto ao filme. Dessa forma, a reivindicação exasperada de respeito ao texto de Homero parecia mais uma forma de disfarce para o preconceito, o que, em grande medida, parece ser verdade. No entanto, como sempre acontece, a realidade faz questão de se mostrar ainda mais complicada. Na pesquisa sobre esse tema, me deparei com o seguinte comentário: mal posso esperar por uma adaptação da epopeia de Sundata, com atores brancos, latinos e indígenas, ambientado na China e com personagens com nomes bíblicos. Vai ser um sucesso. A epopeia de Sundiata, ou Épico de Sundiata, é um poema épico fundacional do povo mandinga da África Ocidental. Trocando em miúdos, o que o internauta questiona é: está tudo bem o cineasta reinterpretar uma narrativa folclórica / histórica como bem entender? Uma pergunta capciosa, cuja armadilha pode ser ilustrada por um ocorrido recente. Em 2025, a diretora Ana Mui Laerte anunciou que seu novo filme seria uma adaptação para cinema da canção Geni e o Zeppelin, de Chico Buarque, a qual seria protagonizada por uma atriz cis. O problema é a predominância do entendimento de que a personagem seja uma mulher trans, tanto que, nas adaptações para o teatro, ela é apresentada como tal. A escolha desagradou a comunidade LGBT em geral, que protestou alegando apagamento. Mui Laerte tentou explicar sua proposta artística, mas não conseguiu aplacar a reação. Por fim, a cineasta voltou atrás e escalou uma atriz trans para o papel. Perceberam como esse caso traz uma certa inversão de polos? Dessa vez,
é o espectro mais progressista, que reivindica um respeito ao significado da obra original, considerada representativa de um determinado grupo. Entendimento que invoca a pergunta motivadora desse tópico. Afinal, o artista tem o direito de reinterpretar uma obra como julgar adequado? Uma questão já bastante difícil, da qual deriva uma outra que é ainda mais: de quais critérios devemos partir para fundar um julgamento moral sobre obras de arte? Perguntas difíceis e até assustadoras, mas que estão longe de serem as únicas a se levantarem. Vejamos, como exemplo, outros comentários feitos sobre a Odisseia. Há os progressistas que gostaram do filme por perceberem uma alegoria ao imperialismo dos Estados Unidos, assim como há os que não gostaram reclamando da desvalorização da figura feminina na narrativa. Entre estes, inclusive, existe quem faça críticas mais socioeconômicas, por assim dizer, alegando que a escolha do formato IMAX 70mm tem por objetivo alienar os espectadores de baixa renda, que não poderão pagar para assistir ao filme no formato pretendido pela direção, tendo que se conformar com uma versão reduzida para cinemas comuns. Sim, isso realmente foi dito. Do outro lado, temos a reafirmação da destruição, entre aspas, da obra de Homero. Nesse grupo, entretanto, o mais curioso e preocupante é a insistência de alguns que o sucesso comercial é uma grande mentira. Como no caso desse internauta que está na tela, o qual alegou que o longa só foi bem recebido no Brasil, já que teria fracassado no ZEUA. Tal afirmação é desmentida por todas as fontes que consultei, já que a maior arrecadação do filme é justamente nesse país. Percebem como o debate desceu do tópico da ética da representação artística para um questionamento da própria realidade? Pois é nessa relação complexa com a verdade que a polêmica sobre o último lançamento do Nolan se aproxima do seu filme sobre sonhos dentro de sonhos. Nos últimos anos, as expressões sair da Matrix e pílula vermelha se tornaram comuns na internet, alusões diretas ao clássico das irmãs Wachowski que, por sua vez, já era inspirado na célebre alegoria da caverna de Platão, onde a Matrix é a caverna e a pílula a descoberta da verdade. Vivemos num mundo onde bilhões de pessoas diariamente produzem conteúdo ou tomam parte em discussões no esforço de demonstrar que sua compreensão da realidade é correta, vendo a si mesmos como Morpheus oferecendo a Neo a chance de sair da ilusão. Contudo, numa realidade onde qualquer pessoa, inclusive oculta por um fake, pode falar o que bem entender sobre qualquer assunto, e onde as inteligências artificiais podem gerar vídeo e áudio de quase tudo, como podemos ter confiança numa ideia de verdade ou realidade? Tal dilema é justamente o que desqualifica Matrix e elege A Origem como a obra mais adequada para descrever o mundo das redes sociais e engajamento que vivemos. O filme apresenta uma realidade onde é possível invadir os sonhos para obter informações das pessoas. O protagonista, Don Cobb, vivido por Leonardo DiCaprio, é o melhor invasor que existe, razão pela qual é contratado para uma tarefa considerada impossível: fazer uma inserção, ou seja, plantar uma ideia na mente por meio de um sonho. Partindo dessa premissa, o longa trata de dois conceitos muito condizentes com a realidade que vivemos. Primeiro, o perigo das certezas irracionais. Na trama, Cobb tem que convencer a sua esposa, Mal, interpretada por Marion Cotillard, a acordar, o que ele consegue com muito custo. Uma vez acordados, ela passa a acreditar que continua sonhando, independente de tudo que o marido faz para mostrar que não, o que acaba por ter consequências trágicas. Essa certeza inabalável, a qual nenhuma prova é capaz de convencer, lembra muitos conspiracionistas online, quais se recusam a acreditar em qualquer evidência que os contrarie, como os que afirmam que a Odisseia é um fracasso comercial, mesmo com todas as métricas de bilheteria apontando o contrário. Como lidar com aqueles que se dispõem a acreditar só no que lhes confirma? Outro conceito é ainda mais filosófico: como atestar a realidade ou verdade? No longa, existem os totens, objetos que os invasores de sonhos utilizam para certificar que não estão sonhando, caso do famoso peão.
Trocando em miúdos, ele representa a nossa necessidade de ter um guia confiável que nos indique a verdade. Mas será que isso existe? Em alguns campos, como o matemático e outros segmentos científicos, aparentemente sim. Mas, e no caso de debates morais e políticos, como a liberdade do artista sobre a reinterpretação de narrativas históricas, folclóricas e sociais, como a Odisseia e Genio Zeppelin? Será que existe um totem que garanta que estamos acordados diante de tal questão? Não me atrevo a tentar responder perguntas complicadas como essa, mas me permito uma observação. Talvez a verdadeira problemática não seja o entendimento, mas sim a atitude. Pois, se você for um dos pouquíssimos verdadeiros e apaixonados leitores da obra de Homero, não tem problema em se decepcionar com a falta de fidelidade da adaptação cinematográfica. Preocupante é que essa decepção motive uma declaração de guerra contra um filme, com comentários assumidamente racistas e difusão de mentiras. Isso não tem como aceitar. Agora, o que é totalmente aceitável e admirável é como o longa do Nolan mostra que essas pessoas podem estar se enganando ao acreditar ter tomado uma pílula vermelha, enquanto, na verdade, apenas deixaram de observar se os seus peões continuam girando. E entregar isso num filme que ainda nos presenteia com uma cena foda de dois caras brigando num corredor girando é cinema demais. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui, pessoal. E aí, vocês sabiam das polêmicas envolvendo o filme A Odisseia? Acham que A Origem é um filme que define perfeitamente o nosso tempo? Digam aí nos comentários. Obrigado mais uma vez e até a próxima com mais cinema.